Fala galera, estamos de volta para mais uma aulinha de física, essa matéria que você ama. Estamos aqui para falar de termometria. Vamos dar uma olhada? São as escalas termométricas, não é isso? Então olha só galera, a gente começa então aqui com a foto desses três senhores que são os caras importantes aí quando a gente fala de termometria, né? Entre todas as escalas que nós temos, nós vamos trabalhar com essas três escalas, né? Nós temos aí Celsius, Fahrenheit e Kelvin, tá? Que são os cientistas que dão nome a essas escalas, as mais usadas no dia a dia, né? A gente tem Celsius, que é muito usada na grande parte do mundo, né? Aqui no Brasil, enfim, e na maioria dos países. Fahrenheit, por exemplo, que é usado nos Estados Unidos. E Kelvin, que é a unidade padrão, é a unidade do sistema internacional, tá certo? Bom, primeiro a gente tem que ter ideia de temperatura, né? Temperatura vai ser uma grandeza responsável por medir a energia térmica de um corpo, tá? Ela não é bem assim, na verdade a definição de temperatura é algo bem complexo, mas de uma maneira didática para que a gente possa entender, você pode imaginar que a temperatura, ela mede esse grau de agitação das moléculas de um corpo. Então, quando um corpo está lá com suas moléculas agitadas, esse corpo possui uma certa energia térmica, tá certo? E aí, quanto maior a quantidade de energia térmica que um corpo possui, maior será a sua temperatura, tá bom? Bom, a gente tem aqui ó, a ideia de corpo frio e corpo quente, então, né? Associando a esse mundo microscópio, a gente tentando fazer um paralelo, uma analogia com esse mundo microscópio. Então, quando um corpo está com alta temperatura, isso significa que suas moléculas estão bastante agitadas. Tá legal? Quando o corpo tem baixa temperatura, as moléculas estão num movimento menor. Muito bem. E aí, cara, como é que a gente faz para poder relacionar essas três escalas? Bom, a gente coloca aqui três termômetros, tá? E a gente tem que escolher duas temperaturas para que a gente possa igualar esses termômetros. Ou seja, a gente escolhe aqui o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água à pressão de 1 atm, à pressão atmosférica de 1 atm. Né? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, ao nível do mar, a gente sabe que a água, na nossa escala, na escala Celsius, né? A água começa a congelar a 0 graus. Né? E a água começa a ferver a 100 graus. Isso na escala Celsius, tá? Se eu estivesse usando a escala Fahrenheit, o 0 graus Celsius corresponde ao 32 graus Fahrenheit e o 100 graus Celsius corresponde ao 212 graus Fahrenheit, tá? Na escala Kelvin, o 0 graus Celsius corresponde ao 273 Kelvin e o 100 graus Celsius corresponde ao 373 Kelvin. Então a gente faz isso, a gente monta esses três termômetros e coloca ali as temperaturas que são iguais nos três termômetros, né? Você pode imaginar o seguinte, imagine que estamos aqui no nosso laboratório, eu peguei lá uma vasilha com água e gelo e coloquei os três termômetros ali dentro, né? Quando eu olhei para o termômetro em Celsius, ele marcava 0. Quando eu olhei para o termômetro em Fahrenheit, ele marcava 32. Quando eu olhei para um termômetro em Kelvin, ele marcava 273. Essas três temperaturas são iguais, certo? Elas correspondem à mesma situação física, uma mistura de água e gelo. Simplesmente estão em escalas diferentes, tá? Agora eu peguei uma panela com água fervendo e coloquei os três termômetros de novo. Então, o 100, o 212 e o 373 serão as indicações nesses termômetros. Portanto, essas três temperaturas também são iguais. Tá legal? Então, diretor, vem pra cá. Vamos dar uma olhada aqui no nosso quadro? Então, gente, eu representei aqui, né, os três termômetros e agora a gente vai achar uma relação entre eles. Cara, essa relação ela é baseada na semelhança de triângulos. Você pode montar um gráfico entre Celsius e Fahrenheit, entre Kelvin e Celsius, entre Fahrenheit e Kelvin, e mostrar que isso daí você consegue obter através de uma relação, uma semelhança de triângulos, tá? Ou simplesmente
olhando para esse termômetro, você pode fazer aquele macetinho lá do orelhinho e orelhão, né? Ou seja, essa medida aqui, ó, esse tamanho aqui, dividido por esse tamanho, que isso vai aparecer lá na semelhança de triângulos, né? Aquela história de base menor está para base maior, altura menor está para altura maior, quando você tem uma semelhança de triângulos, né? Então o que a gente faz? Ó, essa medida está para essa medida, assim como essa medida está para essa medida. Né? Esse tamanho está para esse. Assim como essa medida está para essa medida. Certo? Por isso que a gente fala orelhinha, orelhão, né? Parece uma orelhinha, um orelhão. O que você vai escrever aqui então? Olha só, essa medida é C menos 0. C menos 0 está para essa medida, que é 100 menos 0. Assim como essa medida, que é F menos 32, olha lá, está para essa outra medida, que é 212 menos 32. Olha lá. Assim como essa medida, que é o K menos 273, está para essa medida, que é o 373 menos 273, né? Essa medida aqui é 100. Tá lá, ó, 373 menos 273. Tá certo? Se a gente resolver isso aqui dá 100, isso aqui dá 100, isso aqui dá 180. Se eu simplificar todo mundo por 20, só para facilitar e chegar na fração mais reduzida possível, você chega nessa fração aqui, ó. C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9, que é igual a K menos 273 sobre 5. Gente, essa daqui é a relação entre as três escalas, a relação de conversão entre as três escalas. Tá legal? Então, o que é a relação de conversão entre três escalas? Bom, se você tem uma temperatura e você quer passar para uma outra escala, para uma outra temperatura, você pode usar essa relação. Né? Sei lá, eu te dou um valor aí em Celsius e quero que você passe para Fahrenheit. Então eu vou usar lá Celsius e Fahrenheit, vou substituir o valor em Celsius e acho o valor em Fahrenheit. Ah, eu tenho uma temperatura em Kelvin, quero passar para Celsius. Então eu vou usar Kelvin e Celsius. Né? Ah, eu tenho uma temperatura em Fahrenheit, quero passar para Kelvin. Eu vou usar Fahrenheit e Kelvin. Tá certo? Então essa é a relação que você tem para converter de uma escala para outra. Bom, existem algumas curiosidades que a gente precisa comentar aqui, tá? Eu vou até apagar essa parte aqui do nome, para poder não tomar espaço. E olha aqui, o que é que a gente precisa comentar aqui? A gente precisa comentar que o 0 Kelvin, é também conhecido como o zero absoluto. E o que significa isso? Gente, o 0 Kelvin é a temperatura mais baixa que você poderia atingir. Na verdade, o 0 Kelvin é inatingível, né? Mas seria a temperatura mais baixa do universo. A 0 Kelvin, todas as moléculas parariam por completo. Né? Tudo, os átomos, os elétrons, tudo estaria num perfeito repouso a 0 Kelvin. Como eu falei, né? Já que a temperatura ela é uma espécie de medida dessa agitação das moléculas, quando as moléculas param por completo de se agitar, você tem a temperatura mais baixa que você pode chegar. Essa temperatura é o 0 Kelvin, tá certo? E o 0 Kelvin, ele corresponde ao menos 273, aproximadamente, né? Seria 273,15, a gente nem usa esse vírgula 15, então é aproximadamente 273 graus Celsius negativos. Isso aqui é o chamado zero absoluto, tá? Por isso que a escala Kelvin é a escala do sistema internacional, é também conhecida como a escala absoluta, porque o 0 Kelvin corresponde à temperatura mais baixa que você pode chegar, né? Ou seja, a gente não tem valores negativos para Kelvin. O 0 Kelvin é o mais baixo. E a partir daí, você vai aumentando essa temperatura. Tá legal? Bom, outra coisa importante que a gente precisa falar aqui é a relação entre a variação das escalas, né?
Veja que para que a temperatura chegue do ponto de fusão ao ponto de ebulição na escala Celsius, ponto de fusão e ponto de ebulição da água, ela teria que subir 100 graus. Né? Aqui ela também teria que subir 100 unidades, do 273 para o 373. Só que aqui ela tem que subir 180 unidades, certo? Ou seja, toda vez que eu aumento 1 grau em Celsius, 2 graus, 3 graus, aqui também vai aumentar 1 grau, 2 graus, 3 graus. A mesma variação que você tem em Celsius, você também tem em Kelvin. A variação é a mesma. Se você aumenta 10, aqui aumenta 10. Mas Fahrenheit não. Fahrenheit, toda vez que esse cara aumenta 1 grau, Fahrenheit tem que aumentar um pouco mais. Por quê? Porque ao mesmo tempo que você tem que subir 100 graus aqui, em Fahrenheit você teria que subir 180 graus. Então a gente tem uma relação de variação que é o seguinte, olha aqui, ó. A variação entre as escalas mostra pra gente que variação em Celsius e em Kelvin são iguais. Ou seja, o quanto você modificar a temperatura na escala Celsius, você também modifica na escala Kelvin. Tá? Agora, na temperatura Fahrenheit, o que você varia na escala Celsius, você tem que multiplicar por 1,8 para encontrar a variação na escala Fahrenheit. Então, se aumentaram 10 graus Celsius, em Fahrenheit aumentariam 18. Tá certo? Porque ao mesmo tempo que esse cara sobe 100, esse aqui tem que subir 180. Então, a variação da escala Fahrenheit ela é 1,8 vezes a variação da escala Celsius e 1,8 vezes a variação da escala Kelvin, até porque ambas possuem a mesma variação, né? Celsius e Kelvin. Tá legal? Beleza? Então, gente, escala termométrica é bem tranquilo. Isso aqui é para que a gente possa converter as escalas e esse aqui é a variação entre as escalas. Quando você tem um exercício que diz que a temperatura aumentou, diminuiu, variou, então ele está usando essa relação aqui. Tá bom? Bom, para finalizar, eu queria comentar com vocês sobre a lei zero da termodinâmica. A lei zero da termodinâmica, ela parece muito boba, né? Quando você fala dela. Só que foi ela que provou a existência de uma grandeza chamada temperatura. Né? Ou seja, o que quer dizer a lei zero da termodinâmica? Se A e C estiverem em equilíbrio térmico, ou seja, se estiverem com a mesma temperatura, e se B e C também estiverem em equilíbrio térmico, ou seja, com a mesma temperatura, então A e B estão em equilíbrio térmico entre si. Parece muito óbvio isso, né? Óbvio, né? Porque se A e C estão com a mesma temperatura e B e C estão com a mesma temperatura, obviamente essa temperatura é a mesma, então A e B também estão em equilíbrio térmico. Pois é, mas até então, antes da gente conhecer essa grandeza temperatura, isso era uma função matemática. Então, se A e B possuem essa função e B e C possuem essa função, aparentemente, mesmo com A e B não estando em contato, essa função também é a mesma para os dois. Tá? Esse parâmetro termodinâmico aí, posteriormente, a gente chamou isso de temperatura. É isso que é a temperatura, vai ser esse grau de medida da agitação. Que hoje em dia parece muito óbvio essa lei, mas a lei zero ela veio para provar a existência de uma temperatura. Foi ela que apresentou para a gente essa grandeza chamada temperatura. Tá legal, gente? Então é isso, ficamos por aqui. Espero que você tenha curtido e aguardo vocês no próximo episódio.